da Direção de Comunicação e Marca, da doutora Jesus Barbosa, uma palavra de agradecimento à equipa de informática que nos permite estar aqui todos reunidos. O que há é assumir, fomos nós que... O nosso anfitrião invisível desta sala Zoom, em que estamos todos a participar. Obrigada a todo o auditório pela confiança que depositaram na nossa causa e pelo interesse demonstrado. Vamos agora ouvir o nosso presidente do CID Sénior, o Dr. Alberto Regueira, nas boas-vindas aos nossos ilustres interlocutores. Muito boa tarde. Agora sou eu. Agora é o Dr. Regueira. Estão-me a ouvir? Sim, sim. Muito bem. Boa tarde. Muito bem. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria muito de dar as boas-vindas a este debate. Não interessa, não faz mal, não faz mal. Que é o segundo debate da hora do ano 2021, em que, portanto, que temos connosco pessoas que já colaboraram connosco em várias instâncias. Estou-me a referir, em primeiro lugar, ao professor Adalberto Campos Fernandes, é já nosso amigo e nosso colaborador em variadas instâncias, mas também o professor Manuel Carrageta e o Dr. Vítor Ramos já colaboraram connosco. São todos, os três são repetentes com grande prazer e com grande proveito nosso. Temos também uma nova aquisição, a doutora Maria da Luz Leite Cabral, que eu daria a oportunidade ao professor Adalberto Campos Fernandes de dar-nos alguma informação quanto, digamos, ao seu currículo, uma vez que eu ainda não tenho o prazer de a conhecer e, pelo contrário, o professor Adalberto Campos Fernandes conhece-a muito bem. Gostaria só de dizer o seguinte, há coisa, se me dissessem que há 2 anos, ou 3 anos, 4 anos, que este seria um tema para um debate da hora, os contributos para a melhoria do acolhimento dos séniores dependentes, eu, para falar com franqueza, ficaria admirado, porque não estava propriamente muito voltado para aí. Há muitas outras matérias que nós gostaríamos de trocar impressões, de discutir, mas não estávamos muito convencidos de que esse seria um tema, vá lá, dos mais prioritários. Ora bem, estávamos enganados. Esse tema tem sido, no último ano, um tema grave para Portugal, mas não só para Portugal, para a Europa, para os vários países desenvolvidos, países do terceiro mundo. Na realidade, nós estamos... a situação dos séniores dependentes é grave. E é muito grave, sobretudo quando está a ser posta em causa a sua sobrevivência com esta pandemia que nos tem assacado. É um assunto preocupante. Eu próprio tentarei, enfim, dar algumas ideias nesta matéria, mas, obviamente, depois de ter ouvido as contribuições muito mais substanciais, quer do nosso ilustre professor Adalberto Campos Fernandes, quer, digamos, dos outros importantes também participantes do debate. Portanto, queria agradecer-vos muito a vossa disponibilidade, o vosso interesse. O interesse vai ser, sobretudo, nosso, mas estou convencido que vai ser um fim de tarde extremamente proveitoso. Agradeço também aos sócios do CID Sénior e aos amigos do CID Sénior também a forma amiga
e interessada com que têm acompanhado, portanto, os nossos trabalhos, e desta vez, porque já deixámos de estar propriamente à espera que a pandemia passasse para podermos então retomar o fluxo normal das nossas atividades. Ora bem, neste momento nós temos já um programa que vai nos levar até o mês de junho próximo, e praticamente começamos na segunda quinzena de janeiro, vamos ter 2 atividades em fevereiro, contamos ter mais 2 em março, mais 2 em abril, mais 2 em maio e pelo menos mais uma em junho. De maneira que estamos, digamos, de tal maneira cansados de fazer pouco ou de não fazer quase nada, pelo menos nada que se veja, de maneira que vamos, com a vossa compreensão e a vossa participação amiga, vamos ter muito que fazer, muito que trabalhar, e temos coisas com muito interesse para vos propor. Muito obrigado, portanto, mais uma vez pela vossa presença. Obrigado a todos, e agora, portanto, penso que, não sei bem se sou eu, se vai ser o anfitrião que vai dar a palavra ao senhor presidente da sessão, o professor Adalberto Campos Fernandes. Muito obrigado, e espero ter a oportunidade de falar lá muito mais para a frente. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Dr. Alberto Regueira, Sr. Engenheiro Celeste Coimbra, pelo convite. Estamos aqui num fim de tarde com amigos e com companheiros de viagem, digamos, de muitas viagens, com um tema que é um tema pertinente e atual, e, portanto, a nossa proposta é que os nossos convidados façam 3 intervenções iniciais e depois, de seguida, aproveitar o conhecimento e a presença deles para trocarmos aqui ideias e debatermos o tema que nos é proposto. Nós temos o privilégio de ter connosco 3 personalidades que têm um percurso profissional e académico que fala por si, que estão muito habilitados a discutir esta matéria. A professora Maria da Luz Leite Cabral tem trabalho académico, tem responsabilidades pedagógicas e tem trabalho prático, uma vez que neste momento ela, na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, está muito dedicada às questões do envelhecimento, da longevidade e, digamos, da transição demográfica que nós estamos a viver, com particular peso na cidade de Lisboa, que é a área de influência predominante da Santa Casa. Temos também connosco o professor Vítor Ramos, também um colega de universidade, enfim, um bocadinho de nada mais avançado na vida do que eu, mas apenas ligeiramente, e dedicou a sua vida não só ao trabalho clínico, é um grande médico de família, mas produziu muito conhecimento, escreveu muito, tem pensado muito sobre políticas, sobre a inovação organizacional, sobre a melhoria dos sistemas de saúde e, portanto, também com muito interesse vamos ouvi-lo. E, finalmente, a terceira e última intervenção será do professor Manuel Carrageta, que, enfim, também dispensará grandes apresentações. É professor universitário, dedicou a sua vida muito à área das doenças cardiovasculares, muito na ótica até da prevenção da doença e da promoção da saúde, tem um vastíssimo currículo académico, mas também socioprofissional, e também tem dedicou muito do seu trabalho à compreensão, digamos, da fisiopatologia da idade, como ele gosta de chamar, mais do que do envelhecimento, porque o envelhecimento não é mais do que um processo biológico de transição. Portanto, a nossa ideia era a sequência ser esta: a professora Maria da Luz Leite Cabral arrancava, depois o professor Vítor Ramos e finalmente fecharíamos com o professor Manuel Carrageta, à altura em que eu devolvo a bola, usando uma linguagem futebolista, ao Dr. Alberto Regueira, para puxarmos aqui pelos nossos convidados para um bom debate, enfim, dentro do tempo que nos foi concedido. Penso que temos como limite as 8 horas da noite e, portanto, temos pela frente esse período. Muito obrigado, professora Maria da Luz. Então, boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite. É para mim uma honra poder participar neste fórum, tanto mais porque nós estamos a desenvolver um contributo para a refletir sobre uma eventual estratégia para a longevidade e, portanto, temos uma equipa e estamos a trabalhar um pouco nessa reflexão, uma equipa
bastante jovem, multidisciplinar, convocamos muita interdisciplinariedade, fizemos um grande, só para enquadrar um bocadinho, fizemos uma grande auscultação à sociedade civil, portanto, aos parceiros sociais, aos stakeholders, a alguns peritos, fizemos um estudo nacional que vos vou dar um bocadinho conta aqui durante a apresentação e, no fundo, queria, de facto, agradecer esta oportunidade, porque também é uma forma de estes debates nos levarem um bocadinho mais à frente naquilo que é a reflexão, porque a importância deste trabalho só se constitui quando de facto for ao encontro daquilo que é a vontade das pessoas e desde logo aqueles que eventualmente vão... Nós temos aqui um problema, eu podia, creio que é o Sr. José Salles Henriques, que inadvertidamente partilhou, fez uma compartilha de tela. Nós estamos a ver o seu computador, eu não sei se ele está a ouvir. Mas... Carlota. Ok, pronto. Muito obrigado. Bem. Já. Eu ia partilhar exatamente no momento em que eu ia partilhar o meu ecrã. Não. Só um bocadinho. Estou aqui. Eu penso que já estão a ver o meu ecrã, eu agora só vou selecionar. Estão a ver? Sim? Sim, sim. Ok. Eu vou então selecionar o modo de apresentação. Nós só fizemos aqui um pouco algo para refletirmos em conjunto, mas no fundo tem em conta um pouco o trabalho que estamos a desenvolver no âmbito do nosso trabalho, a equipa de trabalho que está na Santa Casa um pouco a refletir. Aquela senhora que há de falar. Sim. Portanto, todos os seres temos humanos alguma... nascem livres e iguais. Pedíamos o favor a todos os participantes para ou desligarem os microfones ou, por favor, não falarem, porque nós estamos a ouvir as vossas conversas. Portanto, por favor, ou desligam o microfone ou pedimos o favor de não falarem. Muito obrigado. Trouxemos aqui estas dimensões, aliás, é um dos nossos princípios, a questão da dignidade humana, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, não é? Relativamente à igualdade, dignidade e, portanto, independentemente da idade ou de qualquer condição, e depois também o que está em termos da nossa Constituição, não é? Que, no fundo, dá mote desta questão da pessoa, da sua dimensão, e, portanto, queríamos mesmo focar esta questão da dignidade humana e do respeito pela individualidade das pessoas e das suas especificidades e da sua condição. Portanto, este é o princípio, portanto, que norteia ou que deve nortear qualquer tipo de atuação de serviços, nomeadamente dos serviços de acolhimento residencial ou outros, não é? Independentemente da condição e da idade. E, portanto, apostamos muito nesta abordagem, numa abordagem holística da pessoa, portanto, tendo em consideração esta especificidade desde logo da sua individualidade, mas também a sua condição. Portanto, a sua condição, podemos falar da condição física, da condição mais intelectual, portanto, é atender esta questão. E depois, sabemos nós que estamos a fazer um caminho neste sentido da abordagem centrada na pessoa e orientada para o respeito dos seus direitos e da sua vontade, não é? E não à margem dela, convocando aquele que é o seu capital de participação e de vontade, e depois muito centrado naquilo que é ao encontro das suas
expectativas e, portanto, desde logo também voltado para aquelas que são as suas vontades, no reconhecimento daquela pessoa e da condição daquela pessoa e nas suas necessidades muito concretas, não é? Portanto, esta é a abordagem que achamos. E depois convocamos esta questão do acolhimento, e tem sido de facto uma reflexão que temos feito, não tivéssemos a viver a circunstância e o contexto da pandemia, que colocou de facto a descoberto algumas situações que são de veras preocupantes, não é? Mas achamos que a abordagem do acolhimento deste grupo populacional tem que ter uma tripla capacitação. Portanto, ela não pode ser centrada só numa perspectiva estrutural, ela não pode ser centrada numa perspectiva profissional, ela tem que ser centrada no nosso entendimento, numa tripla capacitação. Dos cidadãos, a quem a resposta de facto está Eu já tenho som. Dos cidadãos, para quem a resposta de facto está a ser desenvolvida e pensada, dos profissionais, capacitar os profissionais também para aquela resposta, não é? E das entidades. Portanto, estamos a pensar que esta capacitação tem que ser de facto tripla. Depois, considerando o que eu já anteriormente tinha dito, portanto, muito centrada naquilo que são as preferências e as opiniões, de facto, envolvendo os seus reais destinatários para a gestão do próprio acolhimento e não à margem daquilo que é a vontade da pessoa. E depois, neste sentido, de facto, no modelo de integração dos cuidados entre o social e a saúde, num modelo integrado e aproximado. Portanto, e neste sentido, este modelo aproximado, integrado e aproximado, portanto, é numa perspectiva de promoção da autonomia, e quando não se pode promover para toda a intervenção para que as pessoas não percam todas as capacidades que têm, portanto ela é muito mais centrada, num modelo que fique muito próximo daquilo que é o modelo de cuidados continuados, não é? Que está muito assente na autonomia da pessoa e, portanto, muito centrada na abordagem. Nesta tripla capacitação que há pouco vos disse, portanto, era muito centrada nesta disseminação de ações e de metodologias de apoio à tomada de decisão informada, para que a pessoa saiba quando tomar uma decisão, o que é que de facto está a tomar, baseada nos seus direitos, liberdades e garantias, claramente envolvendo, como já vos tinha dito, a participação das pessoas na construção e na requalificação das respostas centradas nos novos perfis populacionais e desde logo pensar nas respostas que nós temos disponíveis para este grupo populacional, que são respostas que não raras vezes, e à frente vou poder dar-vos nota disso, são contrárias àquilo que é a vontade do próprio. E também, considerando isto, até porque fizemos um estudo a nível nacional e que nos deu a evidência do que vos vou acabar de dizer, que retardar, portanto, apostar em respostas de proximidade, portanto, desde logo para a manutenção das pessoas nas suas casas, e depois, quando já não for possível, então sim, em respostas de grande qualidade para, de facto, ir ao encontro daquilo que são as necessidades que aquela pessoa tem naquele momento e para a sua manutenção. Depois, quando nós falamos dos profissionais e das entidades, nós temos que pensar que ele tem que ser uma forte aposta na educação, na formação e na informação, não é? Os profissionais, quanto mais formados e informados sobre as suas práticas e os seus objetivos, melhor fazem a sua atuação e, portanto, melhoram a qualidade daquela que é também a sua ação
na relação com as pessoas que estão acolhidas, não é? Em metodologias de qualificação e de sensibilização. E aqui não podemos só apostar numa capacitação ao nível das pessoas mais operacionais. Eu acho que esta capacitação tem que ser transversal, portanto ela tem que ser a vários níveis, portanto ela tem que ser a todos os níveis da sua atuação, desde as direções até ao profissional mais operacional, portanto ela tem que ser transversal. Portanto, qualificar e sensibilizar as entidades e os profissionais para o reconhecimento e as especificidades deste grupo populacional, portanto, dignificando o perfil profissional e dignificando também a própria profissionalidade. E como vos disse há pouco, portanto, nós fizemos um estudo preliminar, a nível nacional, de 2.500 pessoas e, de facto, quando consultadas relativamente às suas preferências, 50% desta amostra diz que prefere ficar em casa com o apoio de um familiar, de um amigo ou de um vizinho. E 26% diz que prefere ficar em casa com o apoio de instituições e profissionais. E só 10% desta amostra diz que consideram a resposta lar, acolhimento ou cuidados continuados. E, portanto, isto faz-nos pensar muito, desde logo, a resposta que nós temos para as pessoas desta faixa etária e a preferência dos próprios, quer dizer, que é absolutamente em contramão, não é? Desenvolvemos uma resposta e a preferência das pessoas vai num outro sentido e, portanto, o paradigma tem que ser repensado, não é? Até porque a demanda da longevidade, de agora e no futuro, tem uma especificidade diferente e, portanto, nós temos que ir ao encontro daquilo que é realmente a vontade das pessoas. Quando lhes perguntamos concretamente relativamente ao lar acolhimento, e portanto ele tem uma designação um bocadinho mais estranha, que é uma ERP, uma estrutura residencial para pessoas idosas, mas nós perguntamos lar, porque vulgarmente mais conhecido, 43% da amostra diz que os lares são a opção de último recurso. Portanto, põem de parte absolutamente, eventualmente, a tipologia de resposta que nós temos, não é? Nós estamos a falar daquilo que nós temos no nosso imaginário e daquilo que é a realidade do que nós conhecemos das respostas em Portugal. 25% diz que considera os lares uma opção apenas em caso de necessidade e 17% considera os lares uma opção e 11% considera que não considera a opção lar. E, portanto, se nós fizermos o somatório destas questões, ficamos... e algumas relações, desde que, portanto, que lares é uma última opção, só em caso de necessidade ou que não é opção, ficamos realmente com um universo bastante expressivo do que realmente temos e oferecemos enquanto resposta e depois, efetivamente, o que as pessoas querem. E, portanto, esta resposta que não vai ao encontro da expectativa, ela é em si mesma um problema para quem depois tem que recorrer a esta resposta. Portanto, ela tem também essa consequência. Portanto, a pandemia do Covid, como eu vos dizia, trouxe veio trazer à luz algumas especificidades do acolhimento. É verdade que nos trouxe aqui uma reflexão que nós temos que fazer profunda neste domínio e encontrar respostas imediatas, e só para título de exemplo, não serve de referencial, mas a Santa Casa no mês de abril teve que dar uma resposta à cidade para nos lares, nos equipamentos de acolhimento da cidade, quando houvesse surto, podermos tirar o grupo de menor expressão que tivesse, portanto, o número de pessoas que tivesse Covid, para fazermos ali alguma
alguma separação e para que não, o surto não fosse incontrolável, e portanto nós criamos umas unidades de retaguarda que de facto deram uma resposta muito interessante, e foi uma resposta imediata, onde fazemos uma boa relação entre a saúde e o social, e que eventualmente podem ir muito mais ao encontro daquilo que são as necessidades das pessoas, e dar-vos nota que alguns depois já não queriam voltar para o lar de origem, preferiam ficar nestas unidades, e portanto eventualmente temos também aqui uma oportunidade de poder refletir sobre outras opções e outras formas de acolhimento que vão muito mais ao encontro daquilo que são as necessidades das pessoas. E portanto, quando nós pensamos nesta integração dos cuidados sociais e de saúde, porque de facto, considerando que hoje em dia cada vez é mais tarde que as pessoas recorrem a este tipo de resposta, temos que pensar numa união, numa integração deste tipo de cuidados entre o social e a saúde. E portanto, onde os serviços sejam devidamente integrados para uma resposta à pessoa, considerando a sua especificidade, serviços diversificados e diferenciados com uma índole multidisciplinar que convoque uma atuação interdisciplinar, porque nós todos ganhamos com o que vamos aprendendo de outras disciplinas e melhora a nossa atuação, que assentem na promoção do bem-estar, da saúde e da segurança das pessoas, que incorporem o apoio psicossocial e o envolvimento das famílias e serviços personalizados, individualizados e promotores da autonomia. Portanto, muito mais ao encontro daquilo que se fala de cuidados de longa duração, não é? Os long-term care, que garantam uma resposta ampla, qualificada e, portanto, e que possam, de facto, fazer a prevenção e a manutenção das situações, ou a prevenção e, quando não, combater as questões da dependência, portanto, na melhoria da qualidade de vida e do bem-estar, considerando claramente esta proximidade de base local, para não descontextualizar muitas pessoas também, comunitárias junto das redes de pertença, porque são importantíssimas também, não é? Numa abordagem do track approach, não é? Focada no individual e no coletivo, e na ação centrada na pessoa, nas suas expectativas, nas suas especificidades, nas suas privações, naquilo que de facto necessitam, mas claramente no reconhecimento do capital humano e no capital que aquela pessoa representa para uma sociedade como a nossa. E, portanto, é esta a nossa, espero que tenha contribuído de forma útil para o debate. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Maria da Luz, pela sua muito interessante e enquadradora intervenção. Eu creio que vai permitir agora que quer o professor Vítor Ramos, quer o professor Elke Rangeta possam, digamos, ter uma espécie de plataforma de lançamento para as intervenções que vão fazer e depois alimentar a oportunidade do debate. Passava então a palavra ao professor Vítor Ramos. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu, antes de mais, um agradecimento à CID Sénior, enfim, das pessoas do Dr. Alberto Regueira, que já tenho, e da Sra. Engenheira Celeste Coimbra, que eu já tenho o prazer de conhecer, de outra iniciativa. Um cumprimento ao professor Adalberto, à professora Maria Luz, ao professor Manuel Carrageta. Eu só não conhecia a professora Maria da Luz, muito obrigado. E de facto, a primeira apresentação penso que nos ajuda, por não só a não repetir, não é? Como a desenvolver alguns tópicos. Eu tinha, de facto, a minha intervenção tinha estruturada em 5 pontos, vou enunciar quais são. Eles vêm na sequência da apresentação da professora Maria da Luz, e, enfim, e dou algumas dicas, se quiserem, algumas ilustrações em cada um dos tópicos. Não é? Os 5 tópicos são os seguintes. Primeiro, a extrema heterogeneidade das pessoas, e esta heterogeneidade das pessoas é das pessoas e das suas circunstâncias. A palavra a professora Maria de Luz utilizou, e sua condição.
O segundo ponto é que a questão, porque isto é idosos dependentes, a questão da dependência, na maior parte das vezes, não é algo que se instale da noite para o dia. É um processo contínuo e que permite várias intervenções, não é? Em vários pontos, não é? Quer preventivas, quer de ajustamento, quer de recuperação. E, portanto, toda a forma de equacionar as respostas da sociedade, das pessoas, da família e dos próprios, não é? Devem olhar para este processo. No fundo, a natureza também é amiga, não é? Tirando algumas circunstâncias, é verdade, um acidente, seja traumático, um acidente vascular cerebral, podem acontecer de um momento para o outro. Mas, em regra, de facto, é um processo contínuo. O terceiro tópico era a importância, e a professora Marilu já apontou, de termos uma magna carta de princípios e valores e que estejam muito presentes. Não precisamos ter a enciclopédia dos princípios, precisamos ter um conjunto, pelo menos uma meia dúzia, absolutamente inegociáveis. A quarta questão é, aliás, e a estatística, eu agradeço porque esses números vêm de acordo, de facto, às percepções que temos, não é? E que põem em causa a abordagem inversa, que de alguma forma tem sido feita. De facto, é necessário ajustar o leque, porque é um leque, digamos, tem que ser um leque muito diversificado, porque as pessoas são muito heterogéneas, o leque diversificado de circunstâncias, de respostas, de condições em relação à heterogeneidade, às preferências, às circunstâncias locais, aos recursos, e portanto temos que imaginar, não é mesmo o mesmo menu, não é? Temos que imaginar outras, não é? Que já existem em outros países, em Portugal, mas que temos talvez que identificar, dar a conhecer, multiplicar, enfim. Por fim, o quinto ponto seriam os nossos desafios, não é? Porque há desafios imediatos, apesar de hoje, há os imediatos para hoje, para amanhã, depois da amanhã, e portanto, enfim. Em relação ao primeiro ponto, é absolutamente crucial termos esta ideia, porque nós falamos nos idosos, e parece que é um grupo, não é verdade? Não é? Eu, na minha prática clínica, uma das descobertas que, enfim, que as pessoas me ensinaram, não é? E que fui vendo, é que parece que, à medida que vamos vivendo, nos vamos, enfim, diferenciando, distanciando uns dos outros, quer dizer, quase que os bebés são praticamente todos iguais, não são, eles já são todos diferentes, mas na parte mais avançada da vida, as pessoas são muito mais diferentes umas das outras do que podemos imaginar. E isso condiciona logo o cuidado que devemos ter quando se fazem políticas, quando se fazem, enfim, estratégias de intervenção que procuram homogeneizar o que é altamente heterogéneo. Essa questão é importante. E hoje mais, e esta dificuldade é multidimensional. E a primeira é a questão económica e socioeconómica. Hoje, não é? E é uma coisa que nos choca e que me choca, vemos cada vez mais, e sobretudo com a crise económica, de antes os idosos eram cuidados pelas famílias, não é? Enfim, e até os seus rendimentos, a sua sobrevivência económica dependia dos filhos. Hoje temos muitas famílias que vivem à pala, desculpem a expressão, filhos e netos à pala da pensão do avô ou da avó, não é? E estão na casa e muitas vezes resistem, por exemplo, estou a pensar agora nos cuidados continuados, integrados mais de saúde, às vezes há resistências de um idoso, uma pessoa de idade avançada, precisa de um pequeno internamento para recuperar a sua autonomia, para cuidar da sua saúde, para equilibrar as suas situações, e as resistências podem chegar a vir da própria família, que vive numa casa e não quer, precisa lá do idoso e não pode pagar o internamento porque isso significava deixar de ter dinheiro para comer, enfim. Isto para vos ilustrar que há de facto uma heterogeneidade muito grande, não é? E, portanto, desde o idoso, enfim, desde o atual presidente dos Estados Unidos da América, não é? Que é um homem de idade avançada, até a um sem-abrigo, uma pessoa de 70, 80, 90 anos sem abrigo, vai um fosso e vai uma imensa
uma imensa variedade de circunstâncias. A segunda questão é a questão do contínuo da dependência, não é? É difícil dizermos há um idoso dependente e o outro não dependente. Há sempre graus, não é? Nós, a partir dos 50 anos, vamos tendo perdas, é natural, não é? Nós somos eternos, a máquina vai-se desgastando, vamos nos desmoronando, e não há que ter medo da expressão, vamos desmoronando a pouco e pouco, não é? E é assim, somos nós, até são as montanhas, não é? São todos os seres vivos, e esta percepção, não é? De que este desmoronar, salvo exceções que nos colocam de uma forma abrupta perante um desafio imediato, mas também nos trazem as oportunidades dos ajustamentos, da antecipação, quer dos próprios, não é? Quer dos familiares, quer da sociedade. E isto implica também a percepção de que há sempre qualquer coisa de prevenção para fazer. E isto tem que ver os níveis da prevenção primária, secundária, terciária e quaternária, para os que não estão familiarizados com esta expressão. Portanto, primária, nós podemos atuar antes de que aconteça. E um dos aspectos mais devastadores da autonomia, do bem-estar, da qualidade de vida, são as quedas. E toda a gente acha que é muito importante. Mas a intensidade com que se faz a prevenção das quedas é a adequada para a frequência com que elas ocorrem e para os desastres que a seguir acontecem. Nós devíamos ser obsessivos, obcecados, nós, os cidadãos, os familiares, os serviços de saúde, apoio social. Então, um exemplo, não é? Antes que os problemas aconteçam. A secundária é, se alguma coisa acontece, intervir imediatamente, para que o problema não progrida. A terciária é, tendo acontecido, tendo-se estabelecido problemas, será que a gente consegue recuperar aquela slide, recuperar alguma independência, alguma autonomia? E a quaternária, provavelmente, os médicos hoje falam muito nisto, de antes não se falava, que é os danos que a própria medicina e os serviços de saúde introduzem, não é? Eu estou a dizer, hoje, muitas vezes, muitas das coisas que acontecem, hoje, enfim, eu na minha prática, qualquer coisa mais ou menos estranho, eu pergunto logo, mas que medicamentos é que a pessoa está a tomar, não é? Por ali, não é? As pessoas têm tonturas, mas porquê? Qual foi o coquetel de medicamentos? Não estou, digamos, a criticar, não é? Os medicamentos são necessários, mas deles advém uma série de riscos, não é? Por exemplo, a questão de um internamento, a pessoa acamada vai ficar com escaras, vai ficar com atrofias, não é? E, portanto, eu não estou a dizer, há males que se podem atenuar, mas que vão acontecer sempre. E, portanto, este contínuo e esta noção esta atitude de prevenção permanente é absolutamente indispensável para agilizar políticas, intervenções estratégicas, iniciativas, projetos. O terceiro ponto que tem que ver, de facto, com a questão dos princípios. Os princípios e valores. E o primeiro dos primeiríssimos princípios, e a professora Maria da Luz apontou, é a centragem na pessoa. E na pessoa e no seu bem e no seu bem-estar. Não estou a dizer que outras centragens não tenham a sua importância, mas devem ser secundárias. Dou um exemplo. Quando se desenvolvem respostas de lares e de unidades para libertar camas dos hospitais, isto é perverso. Eu não estou a dizer que não seja importante libertar camas nos hospitais, mas a primeira prioridade deveria ser para a pessoa, não para resolver um problema ao hospital. O problema é... Esse aspecto é importante, mas secundário, não é? Vem a seguir à questão da pessoa. E isto não deve ser só retórica, não é? Da mesma forma que, digamos, as respostas, os lares, etc., são muito importantes para aliviar as famílias. Eu não estou a dizer que não é importante aliviar as famílias, mas se pusermos esse ponto como primado, as questões da pessoa vêm a seguir, não é? E isso gera um pensamento e atitudes que vão a pouco e pouco, isto é como a gente um pequeno desvio de rota no início, dá um desvio brutal lá mais à frente. E é isso que é importante. É claro que as questões, enfim, da dignidade, enfim, não vou repetir, a professora Maria já apontou isso, e foi bom ela falar antes de nós.
da individualidade, da dignidade, mas há um aspecto, porque é que as pessoas não gostam de ir, e eu tenho vários casos de senhoras que estavam em sua casa, e geralmente as senhoras são muito longevas, não é? E que resistiam à questão dos lares, e bem, e que depois de irem para um lar, e que 90 anos, faleceram nos 6 meses seguintes. Tenho vários exemplos. Não é que as tratassem lá mal, mas elas perderam o que... Porque elas na sua casa, o que é que tinham? Nós fazemos assim, independência nacional, significa soberania. Ora, as pessoas são como países, não é? Precisam da sua independência, da soberania. A partir do momento em que elas perdem o controle do seu espaço, das suas coisas, das suas vidas, se quer de terem o poder de deixar entrar no seu espaço quem elas querem. Por exemplo, para muitas pessoas, para algumas não acontecerá, mas para muitas pessoas isto é um desastre total. E, portanto, esta questão da soberania, não é? Sobre as suas coisas, o seu espaço, é claro que, assim, em certas circunstâncias, esses aspectos são, enfim, podem ser problemáticos, ok? Mas vamos tê-los sempre presentes e vamos tentar assegurá-los, não é? Portanto, são estes aspectos dos princípios, dos valores que devem ser a questão da participação, do envolvimento, não é? Muitas pessoas, enfim, ninguém lhes perguntou se gostavam disto, se queriam aquilo, quais eram os seus hábitos, porque há pessoas que gostam de se levantar à tarde, outras que gostam de se levantar cedo, outras que gostam de ver os seus filmes, é claro, em certas instituições é tudo à mesma hora, não é? Portanto, as pessoas, na sua heterogeneidade, são homogeneizadas, o que é qualquer coisa de extremamente violento para a nossa natureza humana. Em relação às respostas, não é? Portanto, nós temos, pelos dados, o maior enfoque provavelmente vai ser na questão das pessoas ficarem o mais possível nas suas casas, elas preferem, não é? Ou então sentir-se como em sua casa. Até pode ser um lar luxuoso, não é? A gente pergunta, mas está aqui muito bem, sim, mas não me sentem como se estivesse em casa. Pronto. E pode ser uma coisa de 10 estrelas, o que quisermos. Esta questão do seu espaço, das suas coisas, é absolutamente fundamental. Agora, para isso, temos que remodelar todo o dispositivo, não é? Ou pelo menos não temos que remodelar completamente. O que temos é de reforçar toda a infraestrutura e toda a quantidade de recursos que é necessário para, em primeiro lugar, quando a pessoa pode estar com o seu cônjuge, por exemplo, depois está sozinha, pode estar com familiares, e tudo isto vai variando. É uma espécie, está muito em moda dizer geometrias variáveis, não é? Do tipo de conjugação, porque há pessoas que basta ir a alguém 3 vezes ao dia, mas outras precisam de 5 vezes ao dia, outras precisam só de 1 ou 2 vezes, não é? E portanto, este ajustamento, eu sei que algumas instituições já oferecem isto, mas não é a regra. E, inclusivamente, e ser algo criativos, até em termos de arquiteturas, não é? Eu não sei se as nossas escolas de arquitetura têm alguma área especializada para a arquitetura relacionada com e não estou a falar dos lares, estou a falar de pequenos bairros, de microbairros dentro dos bairros, não é? De pequenas residências. Alguém o outro dia na minha equipa que lida com os cuidados continuados alvitrou que a questão, por exemplo, o alojamento local, o conceito de alojamento local poderia, em certas circunstâncias, chamando-lhe alojamento local diferenciado, ser ajustado para, enfim, dizem, mas isso implica custos, sim, mas os idosos são muito heterogéneos, não é? E, portanto, uns poderão ter um tipo de despesa, outros menos, outros menos. E, portanto, temos também de contemplar, é verdade que temos que dar muita prioridade aos que nada têm, é verdade. Mas, se houver ofertas diversificadas e variáveis, consoante aquilo que as pessoas, para 50%, 60%, 70%, digamos, vamos concentrar-nos nos 20, 30 que mais precisam, não é? Mas os outros devem ter estas possibilidades, não é? É claro que hoje já há uma oferta grande de residências com assistência à autonomia, não é? Agora, o que verificamos pela apresentação da professora Maria da Luz é que a opção dos lares, não é? Enquanto ecossistemas adversos, não é? Muitas vezes hostis,
e, sobretudo, hostis quando aparecem ameaças externas, como foi este caso. Não é? E então, se forem doenças transmissíveis, enfim, foi o que nos aconteceu. A questão da próxima, e finalmente na questão do que podemos fazer hoje imediatamente, provavelmente a pandemia foi muitas adversidades, mas trouxe-nos muitas vantagens, nomeadamente um esbatimento de muros e de barreiras que existiam até nos serviços de saúde. Os hospitais passaram a funcionar em rede, por exemplo. Arranjaram aquela cena das filas de ambulâncias, foi resolvida em 24 horas. Porquê? Porque rapidamente se abriram portas e se alteraram regras de coisas que eram rígidas e disparatadas e que funcionam no dia a dia, mas que, enfim, foram escancaradas o seu nonsense com o fenómeno. E, portanto, uma das vantagens que a pandemia trouxe foi a mobilização no espaço local. Digamos, a cooperação que foi vista entre autarquias, serviços de saúde, segurança social, proteção civil, forças de segurança, foi espetacular. Incrível, não é? Num sentido, porque aí a focalização era sobre as pessoas. E em muitos casos as pessoas dos lares. E, portanto, isto abre a porta a um conceito de reorganizar todo o dispositivo de saúde dos idosos e naquele contínuo da dependência, com graus variáveis de dependência e aos mais dependentes, em termos de proximidade. A nova lei de base da saúde, e eu estou quase a terminar, tem uma base que se refere aos sistemas locais de saúde. Esta ideia já tem mais de 20 anos, para aí, 20 e tal anos. Foi colocada em lei antes do tempo. Não é? Isso significa enfim, que é possível, no espaço local, conseguir organizar e aproveitar, enfim, esta embalagem, este desassossego, não é? Que foi criado pela pandemia e toda a aproximação que foi possível fazer, combinar com equipas multidisciplinares, intersetoriais, não é? E interinstitucionais, que envolvam, de facto, a saúde, a segurança social e a autarquia como os 3 pilares. E mobilizem um conjunto de competências que devem envolver até outros, por exemplo, os professores de educação física, fundamentais, não é? Têm ali uma missão importante na questão da atividade, da mobilidade, não é? Portanto, numa ótica de vida do dia a dia, e não de um internamento. Não é? Os fisioterapeutas, enfim, não vou aqui, são 10 ou 12 profissões que já existem, que existem nas autarquias, na segurança social, quer dizer, provavelmente vai ser necessário envolver mais alguém, naturalmente, até por uma questão de é preciso dar emprego aos jovens altamente qualificados, com uma função social fundamental. E criar, de facto, uma nova cultura profissional transdisciplinar. Enfim, eu gosto da palavra transdisciplinar, em que isto não ameaça nenhuma disciplina, mas obriga a que todos entendam um pouco de todos, né? E se articulem bem. E isto no sentido de assegurar a pouco e pouco, porque depois aquela parte arquitetónica leva mais anos, não é? Mas há, de imediato, sobretudo, em relação às casas e aos domicílios e aos idosos sós e sozinhos, etc., há um conjunto de respostas que podem e devem ser já dadas. E depois, aquelas outras que implicam construção, que implicam reformulação, etc., para amanhã e para depois da amanhã. Se calhar aluguei um bocadinho, professor Alberto, mas... Muito obrigado. Acho que foi muito interessante a intervenção e, portanto, estamos a ganhar caminho para discutir depois todos em conjunto e acho que agora é a altura certa para chamar o professor Manuel Carrageta, saudando, já não nos víamos há algum tempo, mas vejo que continua em boa forma e, portanto, é com grande gosto que estamos aqui para escutar. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde ou boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer a possibilidade e a honra de participar nesta iniciativa da CID Sénior, cumprimentar o professor Adalberto, uma pessoa que eu muito considero e que conto que tenha uma grande influência positiva no futuro
do nosso país e da saúde do nosso país. Gostei muito de ouvir os dois oradores, a professora Maria da Luz, que eu não conhecia, mas que gostei imenso de ouvir, colocou as coisas de uma maneira, criou uma base para nós podermos avançar. O Dr. Vítor Ramos, meu conterrâneo amigo, que eu muito gosto muito de ouvir. E então, o que é que eu poderia dizer? Poucas coisas, porque as coisas importantes já foram ditas, mas aquilo que me preocupa é o seguinte, é que, por exemplo, no mês de janeiro, este mês de janeiro, morreram à volta de 20 mil portugueses, o que é um recorde. Em média, no mês de janeiro, em Portugal, morrem 11 mil, 12 mil pessoas. Portanto, este número de mortes foi, em parte, explicado por mortes de Covid. Mas, na verdade, existe um número cada vez maior, que vem a crescer desde março, de mortes não Covid. Isso é extremamente preocupante. As pessoas estão a morrer de doenças cardiovasculares, estão a morrer de cancro, de uma maneira como nunca morreram em Portugal. Isso preocupa muito, não é? Porque primeiro, se tem havido um aumento da esperança de vida, e tem havido um progressivo aumento da esperança de vida, desde há 80 anos que a esperança de vida da população portuguesa aumenta entre 2 a 3 anos por cada década que passa. Inicialmente, isso deveu-se à redução da mortalidade infantil, à redução das doenças infecciosas, mas nas últimas décadas, sobretudo a partir dos anos 70, deveu-se sobretudo à redução das mortes cardiovasculares. A medicina e os médicos, particularmente os médicos dos cuidados primários, foram capazes de, controlando os fatores de risco dominantes, a hipertensão arterial, a dislipidemia, a diabetes, o tabagismo, etc., reduzir as mortes por doença cardiovascular. Nós hoje estamos muito avançados na cardiologia, nós sabemos o que causa a doença aterosclerótica coronária e os AVCs, nós sabemos o que causa e temos armas para as poder controlar. Ora, isso leva-nos aos lares. Os lares é onde estão os idosos mais, frágeis da nossa comunidade. E os lares são um pouco como um navio de cruzeiro ou uma prisão. De certa forma, podem andar a uma prisão. Mas nos cruzeiros estão pessoas que vão de férias, extremamente felizes. Nos lares as pessoas estão fechadas e quando ocorrem infecções, a exemplo das prisões e dos navios de cruzeiro, atingem pessoas com muita fragilidade e com uma mortalidade muito elevada. E o que foi assustador foi, de facto, o número de mortos nos lares no mês de janeiro. Quando comparamos os números de março a dezembro do ano passado, de 2020, praticamente em janeiro morreu quase o mesmo número de idosos em lares do que durante os 9 meses do ano em que nós estamos a ver a pandemia. Isso é extremamente preocupante, porque nós tínhamos tempo para poder ter melhorado esta hecatombe que se verificou nos lares. Foi um número muito elevado, 1.600 pessoas nos lares só. Já não falo nas pessoas com mais de 65 anos que morreram em Portugal nesta pandemia, que constituem cerca de 94% da mortalidade total. Porquê é que as pessoas morrem? As pessoas morrem, em primeiro lugar, porque é que são dependentes? São dependentes devido ao desenvolvimento do síndrome de fragilidade. As pessoas passam a ter menos força, menos massa muscular, passam a andar mais lentamente. São aquelas pessoas que vão à minha consulta e que normalmente vão com a filha, porque normalmente os filhos é que têm disponibilidade para isso, por razões de inteligência social e emocional. As mulheres têm mais inteligência social e emocional que os homens. Elas que levam as mães e os pais, que os ajudam a sentar, que os ajudam a levantar, que os ajudam a despir, que os ajudam a vestir. Ora, essas pessoas estão muito enfraquecidas, têm não apenas a massa muscular e a mobilidade se encontra diminuída, mas é o sistema imunitário, o aparelho respiratório, cardíaco, renal, etc. Essas pessoas são extremamente sensíveis a qualquer infecção. Ora, os nossos lares estão construídos de uma forma que as pessoas quase que vivem em situação que qualquer infecção se dissemina muito facilmente.
Por outro lado, o apoio médico, digamos, é mínimo. Na melhor das hipóteses, o médico vai lá uma vez por semana, digamos, umas horas, e de facto não há uma continuidade de cuidados, não há. E por outro lado, também os médicos que estão bem treinados para tratar os tais fatores de risco cardiovascular que eu há pouco falava, não estão preparados para tratar estes doentes complexos, com várias comorbilidades, múltiplas comorbilidades, com síndromes geriátricos, para os quais não tiveram preparação, não foram preparados para isso. Portanto, eu acho que uma das coisas a fazer era, de facto, melhorar a cobertura médica dos lares para estes doentes dependentes. Nomeadamente através de alguma forma, não digo serem geriatras, isso não será razoável, digamos, em termos portugueses, mas as pessoas terem alguma preparação, alguma formação, como por exemplo na Holanda, as pessoas têm uma formação, são formados para tratar os doentes dos lares. Aquilo tem algumas especificidades, tem muitas coisas importantes, como a prevenção, assegurar a vacinação, que é tão importante nos idosos, pneumonia, da gripe, do herpes zoster, há várias coisas a fazer e que não havendo, quer dizer, praticamente o médico não tem poder nenhum nos lares. É uma pessoa que vai lá, que olhar, e depois, à mínima coisa, isso foi uma das coisas que ajudou muito à expansão da pandemia nos lares, à mínima coisa vão às urgências dos hospitais e passam lá muitas horas. E as urgências dos hospitais, o povo português é inteligente e, por exemplo, um estudo da Fundação Portuguesa de Cardiologia verificou-se que, mesmo nos doentes cardíacos, mesmo aqueles que sabem que são cardíacos, 42% tinham mais medo e têm mais medo da Covid do que da segurança do coração. Portanto, as pessoas faltam às consultas, desmarcam as consultas, quando elas não são desmarcadas antes, não querem ir às urgências, mas os que vão às urgências do lar, porque assim, em geral não têm opção, realmente é um local em que as pessoas vão de facto ter um risco, na realidade, de apanhar a infecção. E quando voltam, quer dizer, são rastigos, quer dizer, não se investiu devidamente nos lares, não se realizaram os testes com a frequência que se iam realizar. E devia ter sido financiado pelo Estado, essas coisas. O material de proteção individual, a formação dos funcionários, todos esses aspectos. E nós continuamos a falhar. Por exemplo, se nós, segundo aquilo que eu ontem li das declarações do bastonário da Ordem dos Médicos, até agora os médicos não foram vacinados. 30% dos médicos dos hospitais públicos foram vacinados. 10% dos médicos fora dos hospitais é que foram vacinados. Portanto, a maior parte dos médicos ainda não foram vacinados. Ora, eu, por exemplo, eu não fui vacinado. Nem sei quando estou vacinado. E o que é que acontece? Eu já não penso em mim. É que eu, eventualmente, for infectado, eu posso ser assintomático. 60% dos casos de contágio são pessoas assintomáticas. Portanto, eu vou contagiar os meus doentes. Eu acho que isso não é razoável. Em vez de se andar a vacinar, enfim, pessoas que eu não percebo porque é que são vacinadas, devia ser concentrado a vacinação dos médicos. Às vezes dá uma sensação que nós não temos um governo. Desculpem lá dizer isto, mas nós estamos a ser governados por uma agência de comunicação. Vamos vacinar uns médicos, mostra-se na televisão, depois vamos vacinar um lar ali na beira baixa, os lares estão todos vacinados, depois vai-se vacinar no centro de saúde, vacinam-se a maioria das pessoas vacinadas no centro de saúde, etc, etc. Quer dizer, nós temos que apelar a que, de facto, sejamos bem governados e que esta pandemia seja bem enfrentada. E, na realidade, estamos a ter muitas mortes que poderiam ter sido evitadas. Mas, fundamentalmente, para os idosos serem incapazes, e voltando ao tema, isso foi só um desabafo de uma pessoa que se sente negligenciada e abandonada pelo seu Estado, quer dizer, porque realmente eu devia ter sido já vacinado. Os meus colaboradores, que ainda estão nos hospitais públicos, já foram vacinados, eu não sou. Eles estão a trabalhar comigo noutras áreas. Eu não sou vacinado porque sou reformado. Me parece profundamente injusto. E, portanto, eu estou muito desgostoso porque sinto-me negligenciado, desprezado e até humilhado. Mas voltando à situação do síndrome de fragilidade, uma das coisas que aliás, o Vítor Ramos já apontou, é que, de facto, o síndrome de fragilidade é essencialmente um problema de estilo de vida. Metade da perda de massa muscular deve-se
à falta de atividade física. Portanto, eu não digo que os lares tenham um fisioterapeuta, mas um conjunto de lares pode ter um fisioterapeuta. E as pessoas que estão nos lares têm que ter atividade física. Isso é fundamental. O exercício físico é um anti-envelhecimento, é uma coisa seguramente anti-envelhecimento. E as pessoas vão perdendo as forças, vão passando o tempo sentados a ver televisão nos lares. Isso é que as leva a um envelhecimento muito mais rápido. A atividade física, portanto, haver uma organização que os lares se organizem em conjunto para que os idosos tenham atividade física. A alimentação, era necessário haver um apoio nutricionistas. Não digo um lar ter um nutricionista, porque ele não tem capacidade económica para isso, mas um conjunto de lares poder ter uma autarquia, assegurar uma nutricionista ou 2 nutricionistas, não é preciso muitos, até porque a alimentação é definida, uma série de regras, etc., para aquela região, para assegurar que os lares tenham uma cobertura, para que os idosos sejam devidamente. Há aspectos específicos da alimentação dos idosos que têm que ser acautelada. A alimentação de um idoso não é igual à alimentação de um jovem, são completamente diferentes. Há uma série de componentes dessa chamada dieta que deve ser assegurada de uma forma o mais moderna e científica possível. Portanto, os lares precisam de ser muito, muito, muito melhorados, serem introduzidos a atividade física. É necessário que as pessoas tenham uma casa de banho privativa, que é uma das fontes das infecções, de facto, as pessoas terem casas de banho comuns, as pessoas terem quartos individuais. O aspecto arquitetónico que foi aqui referido pelo Dr. Vítor Ramos é fundamental. Criar áreas mais saudáveis, de maneira a controlar a disseminação das infecções. Os lares são, de facto, têm condições para a disseminação das infecções muito elevada, muito elevada. E, de facto, haver um apoio médico com pessoas que tenham alguma formação para os síndromes geriátricos, que são aspectos específicos. E para evitar as dependências é, de facto, através da atividade física, que também tem características diferentes da atividade física dos mais jovens. É preciso aumentar, normalmente, os exercícios de resistência, que são aqueles que mantêm a massa muscular, fazer o treino de equilíbrio para evitar as quedas. É porque, às vezes, as pessoas pensam, isto das quedas é ver o fio do telefone que está no chão, via da eletricidade, melhorar a iluminação. Isso é importante, mas a grande parte das quedas são devidas à perda do equilíbrio, à perda da força muscular, à perda da visão. Tem que haver uma correção da visão, e o grande progresso da medicina, o problema das cataratas, etc. Isso é extremamente importante. E, nesse sentido, nos lares tem que ser introduzida a atividade física. Eu não sou professor de atividade física, nem sou fisioterapeuta, mas acho que é uma falha enorme as pessoas passarem o tempo sentadas, e acabam por ficar numa cadeira de rodas. Às vezes têm boa cabeça, tudo funciona bem, mas estão incapazes, só por falta de mobilidade, devido ao problema da chamada sarcopénia. Pronto, essencialmente era a minha intervenção fundamental, e agradeço a vossa atenção e estou receptivo a todas as críticas e comentários ou questões que me queiram colocar. Obrigado, professor Carajeta, muito obrigado também pelas suas palavras simpáticas. Antes de passar ao Dr. Alberto Figueira, eu deixava aqui uma pequena provocação para a discussão. Nós, quando olhamos para trás e olhamos para os últimos 40 anos, o que sobressai mais, do meu ponto de vista, foi uma ausência de desconsideração que o país teve no plano estratégico pelo desafio demográfico. Nós não acautelámos a demografia. E chegados aqui, temos um problema de longevidade que é globalmente positivo, embora este ano, pela primeira vez, vamos regredir, pelas razões que o professor Manuel Carajeta referiu. Vamos interromper a trajetória de ganhos de anos de vida que nos colocava em 2019 já ao nível da Suécia, da Finlândia e da Noruega. E temos, de facto, todos os governos, não apenas o atual, todos, meteram um pouco a cabeça debaixo da areia e ignoraram as tendências que a demografia evidenciavam. Em 2017, a agência de rating Moody's fez uma observação na apreciação do rating da República, dizer que Portugal tinha um problema económico e de sustentabilidade no médio prazo, justamente porque não tinha considerado a questão demográfica. Em 2050, se nada for feito, nós teremos apenas 8,6 milhões de habitantes e mais 30% dos nossos concidadãos estarão em situação de aposentação. O que significa que não há capacidade no modelo económico atual, no modelo contributivo e de recolha fiscal, não há condições para sustentar o país do ponto de vista dos sistemas de proteção na saúde e proteção social.
Por outro lado, nós vemos que esta negligência do desafio demográfico tem ocorrido com um certo alinhamento da realidade. Quer dizer, a sociedade pensou que colocava os mais velhos em instituições, organizava uma série de serviços e que depois, enfim, as coisas resolviam-se espontaneamente. E o que a Covid veio mostrar foi verdadeiramente a barbárie, e a palavra que eu estou a usar é verdadeiramente consciente, a barbárie que foi provocada pela descoberta de milhares de lares ilegais, onde as pessoas não eram tratadas abaixo do limiar da dignidade, as pessoas eram destratadas. E aquilo que o professor Carrageta disse é verdade, os lares têm que ter uma assistência integrada, não apenas de médicos e de enfermeiros, mas também de outros profissionais na área da reabilitação, da psicologia, porque as questões da idade e da longevidade não são questões que devam estar fora da agenda estratégica dos países, sendo que, para terminar, eu deixo aqui esta reflexão, que os meus amigos provavelmente saberão, é que Portugal é hoje o país mais velho dos países que integram a União Europeia. Portanto, nós só nos podemos até surpreender porque é que esta catástrofe que vivemos entre dezembro e janeiro não foi ainda pior, pelas razões da nossa Constituição do Tecido Social Demográfico. Bom, dito isto, pela minha parte gostei muito, agora passo isto é como no futebol, portanto eu estava aqui a fazer de meio campo e agora passo a bola ao Dr. Alberto Regueira para, de facto, fazer de avançado centro e levar a bola em direção ao debate com os nossos amigos que estão a assistir. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Adalberto Campos Fernandes. Bom, eu não vou fazer certamente o papel de avançado centro, também espero não ser meramente o guarda-redes, mas em todo o caso eu gostei muito das intervenções que fui ouvindo e era capaz, em relação a 2 ou 3 pontos, só fazer, digamos, enfim, dar algum acrescentamento, alguma contribuição adicional. Por exemplo, achei muito bom, muito pertinente a ideia de que as pessoas são extremamente diversificadas. E, portanto, que é extremamente difícil conseguir, ou tentar sequer, que diferentes, que uma forma sirva a uma grande variedade de pés. Não é possível. Não é possível. Eu lembro muito bem de que quando vim no final dos anos 60, portanto, viver para os arrabaldes de Lisboa, portanto, eu moro ainda hoje na Parede, e um dos meus vizinhos eram pessoas, enfim, de classe média, enfim, não direi se alta, mas baixa não seria, pessoas de classe média, mas que tinham viviam perto da nossa casa, tinham uma casa razoável, enfim, boa, normal, e a certa altura tomaram uma decisão que na altura deixou-me ficar extremamente perplexo. É que eram pessoas que gostavam muito de ter uma grande densidade de relações sociais, e, às 2 por 3, resolveram sair da casa confortável onde viviam para se instalarem numa roulotte deles num parque de campismo. Portanto, num parque de campismo, qual seria a vantagem que eles sentiriam? Bom, enfim, era uma vida com pouca formalidade, ou pouca ou nenhuma formalidade. As pessoas vivem perto umas das outras, acabam por ter relações simpáticas e amizades. Por seu lado, a roulotte também era um pouco a sua casa, não era propriamente uma coisa que eles tivessem que
enfim, utilizar, mas que não fosse deles, portanto, mas na altura fez muita confusão. Então uma pessoa que tem uma casa confortável e sai de casa para ir viver para uma relota num parque de campismo. Mas isto tem muito a ver com, digamos, uma densidade de relações humanas que certo tipo de pessoas deseja manter, portanto, e nessas circunstâncias, as pessoas foram para lá convictas de que viviam mais agradavelmente, com mais relações, portanto, as pessoas tratavam-se já certamente todas por tu, etc, etc, viviam muitíssimo bem. Por isso, eu, à primeira vista, considero que os lares são uma espécie de cemitérios adiados. Mas até acredito, para certas pessoas, para quem, lá está, deixa cair uma casa onde vive confortavelmente, para ir para um parque de campismo, sem ter necessidade específica de o fazer, bom, é porque gosta de ter esse tipo de relação. Se calhar há pessoas que até não se importarão nada de viver em lares se tiverem um mínimo de condições. Bom, mas, mas de facto as pessoas são muito diferentes. E como é que é possível congraçar as várias valências, os interesses das várias pessoas que habitam num lar? Pode ser, quer dizer, haverá certas pessoas que procurarão ler, por exemplo, jornais que tenham assim muitos crimes, muitas coisas, Correio da Manhã e coisa do género. Mas haverá muitas pessoas que querem ler o Público, ou querem ler o Diário de Notícias, ou qualquer coisa do género. Por outro lado, para ver, não é possível, com certeza, ou será muito difícil, que cada quarto tenha o seu televisor. Porque é muito provável que há pessoas que prefiram um certo tipo de programas relativamente a outros. Portanto, é tão diferente a natureza dos interesses das pessoas. As pessoas, por exemplo, se um dia tivesse que, enfim, salvo seja, portanto, viver assim muito tempo num lar, por exemplo, vai ser um grave problema, porque eu tenho centenas, se não milhares de livros. Como é que a pessoa pode, e como é que se pode, digamos, dar atenção a coisas que nós prezamos muito, se não há uma possibilidade de ter um mínimo enfim, de isolamento relativo, mas é muito complicado. Por outro lado, eu, para falar com toda a franqueza, também fiquei não foi provavelmente muito surpreendido, mas de facto o número de lares clandestinos que existiam em Portugal, enfim, que de longe, digamos, a grande maioria desses lares, de facto as pessoas nessas circunstâncias terão grandes dificuldades para ter, enfim, um conjunto de facilidades que seja, enfim, que vá ao encontro das suas necessidades. Mas se calhar, para se fazer algo com o mínimo de qualidade, tem que ser, se calhar, tem que se evitar esse tipo vamos lá ver, de empresariado relativamente, enfim, sem grandes escrúpulos, ou nenhuns, em certos casos, portanto, o que seria talvez mais conveniente era que se fizesse tentar conseguir que as câmaras municipais, as juntas de freguesia e também um certo tipo de entidades ligadas à segurança social, mas digamos, de caráter privado, como por exemplo o caso das misericórdias, haver, digamos, uma certa iniciativa conjunta de criar
um conjunto enfim, de instalações, não é verdade? E que depois, e portanto, isso seria não só criar essas instalações, mas depois geri-las. Portanto, tudo isto é extremamente complicado. Eu considero, por outro lado, um aspecto que também eu considero relativamente importante é que, de facto, as situações de unidades de cuidados continuados também são questões, quer dizer, é algo que não tem necessidade, que não tem necessariamente que ser tratado, portanto, em lares, mas e até digamos mesmo que não é adequado que sejam tratados em lares. Mas as unidades de cuidados continuados é algo extremamente importante, porque de facto os hospitais não podem estar com pessoas, enfim, durante meses e meses e meses, se não anos, digamos, acolhidas em situações que, enfim, de algo que vai manter essas pessoas, portanto, afastadas da circulação durante muitos anos. Portanto, os cuidados, a rede de cuidados continuados é algo que é extraordinariamente importante e, mais uma vez, eu só vejo que isso seja possível de ser criada e de ser posta a funcionar se houver portanto, uma iniciativa por parte do Estado, mas também com uma certa comparticipação de entidades do setor social, mais uma vez, de misericórdias e outro tipo de entidades que possam, de facto, enriquecer e diversificar a oferta. A questão, de facto, é esta. As pessoas são extraordinariamente diferentes. Como é que vamos poder conseguir que elas, de certa maneira, os últimos anos da sua vida não seja propriamente um inferno para as pessoas que exatamente ficam completamente frustradas, porque aquilo que elas desejavam, aquilo que as interessava, aquilo que na prática fazia o interesse e o gosto de viver a vida durante ainda uns bons anos à frente, não se torna efetivamente uma frustração completa. Bom, isto são pequeníssimas contribuições. Passo agora a bola a outros jogadores mais qualificados do que eu. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Alberto Regueira. Bom, neste momento está aberto o debate. Não sei se os nossos conferencistas querem fazer alguma réplica, se pedimos a contribuição dos nossos assistentes. Portanto, nós temos ainda algum tempo pelo horário que nos em relação à questão que o professor Alberto colocou, eu podia salientar o exemplo da Alemanha, que, segundo o Banco Mundial, devido a políticas amigas da família, eles conseguiram, no princípio dos anos da última década, não tem nada a ver com a imigração que houve de muçulmanos, antes disso. Eles conseguiram, de facto, colocar-se, eles tinham das taxas de natalidade mais baixas do mundo, tem neste momento uma taxa de natalidade muito alta. Isso deveu-se às políticas amigas da família, que, com sucesso, e, por exemplo, em 2016, eles gastaram 3 vezes mais em investimentos com a natalidade, com o apoio às crianças, com o pagamento da maternidade, do que com as Forças Armadas. Eles gastaram, 35 mil milhões em 2016, o orçamento das Forças Armadas, e gastaram a ordem dos 90 mil milhões com o apoio. E, portanto, as mulheres na Alemanha,
podem ter filhos e continuar e não ser pescadas na sua carreira, podem, quer dizer, não têm que fazer escolha entre a carreira e, quer dizer, ter filhos. Podem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E, portanto, será através de apoio às mulheres e à maternidade e às famílias que tenham filhos a única maneira de poder responder a este problema da bomba demográfica, como o professor Alberto referiu. Esta é a minha visão, neste caso, tentar ver os países de sucesso e, concretamente, o Banco Mundial salientou há um artigo realmente recente que salientava o sucesso da Alemanha também na natalidade. Não resisto a entrar aqui um pouco em diálogo com o professor Carrageta e até, enfim, fazendo aqui um comentário que é pessoal, portanto, que não tem nenhuma outra significado. Admito que hajam pessoas e existem seguramente pessoas que pensam de maneira diferente, mas eu sou um dos assumidos e eu diria afirmados adversários da eutanásia. E, aliás, considerei de muito mau gosto a aprovação da lei da eutanásia numa altura em que o país atingia o pico da mortalidade por razões de descontrole da própria economia. Mas nesta questão, à volta da eutanásia, discute-se muito as questões da dignidade. Da dignidade no ato de morrer ou na condição de viver. E os mesmos que são os promotores desta eutanásia, que é uma espécie de eutanásia feita a correr, num quadro de uma Europa desenvolvida e madura, democraticamente madura, onde pouco mais de 4 ou 5 países ousaram esse tipo de caminho. Nós, infelizmente, estamos presos de alguns movimentos políticos que pugnam por um certo voluntarismo e até experimentalismo social e que se consideram, de facto, que é muito moderno nós sermos atrevidos, mesmo quando o atrevimento ultrapassa aquilo que eu chamo a ousadia do bom senso. Mas esta questão falo-vos de eutanásia porque não houve, infelizmente, um pacto no Parlamento sobre a condição de vida dos nossos concidadãos mais velhos. Quer dizer, não há um pacto para a longevidade, não há um pacto para o envelhecimento em condição de autorrespeito e de heterorrespeito. E, portanto, o que nós fazemos é o seguinte: bom, cuidados continuados, industrializamos a coisa. Industrializamos a coisa é assim: precisamos de mais 20 mil camas e lavamos a nossa consciência porque temos sítios para onde podemos, digamos, despachar as pessoas. Fechamos os olhos aos lares ilegais e há tempos, há alguns anos, o responsável político, eu, em conversa que tínhamos, eu na altura perguntei porque é que nós não exigíamos não só a legalização dos lares, mas obrigávamos a assistência médica e de enfermagem de todos os lares. E foi-me dito cinicamente que se isso fosse feito, não é verdade, milhares de idosos iriam para a rua e não teriam onde ficar. Portanto, a nossa sociedade não está preparada, não tem uma maturidade cívica, nem mesmo democrática, para tomar estas decisões. Do meu ponto de vista, isto, enfim, é completamente respeitável a qualquer posição contrária. Eu não consigo conceber como é que um médico pode apoiar a eutanásia. Tenho muita dificuldade em compreender. Respeito, naturalmente, mas para mim é um exercício de conversão negativa aos princípios do respeito pela vida humana. Mas descontando este aspecto, que é uma questão pessoal, portanto não é para aqui chamar, eram vocês, é apenas para compreenderem o meu posicionamento sobre a maneira como nós projetamos o nosso futuro. Porque é assim, uma sociedade que não se prepara para fazer com que a mudança do padrão demográfico seja acomodável no seu modelo de desenvolvimento, justiça social, é uma sociedade desequilibrada, de rupturas, é uma sociedade de descontinuidades, é uma sociedade de confronto, não é um confronto cívico nem civil, é um confronto ético. Porque o que nós vimos agora, com a questão das mortes diárias, foi a dessensibilização da comunicação da morte. Quer dizer, nós tínhamos até conferências de imprensa todos os dias, no verão, para anunciar um morto ou 2 mortos por dia. Houve até um secretário de Estado que chorou quando houve 0 mortes. Curiosamente, não chorou quando houve 303.
E eu acho tudo isto muito triste, neste sentido de que a dignidade humana não é algo que se discuta em função do bilhete de identidade ou do cartão de cidadão. Começa no momento, digamos, do nascimento e prolonga-se até ao fim dos nossos tempos. E essa questão é uma questão que não está resolvida, a dessensibilização face ao sofrimento e à morte. É um problema que não é sequer um problema filosófico, é um problema, como eu diria, é um problema de ética e de democracia. E eu creio que nós todos, com estes debates e com outras conversas que temos vindo a ter, podemos criar uma maior consciência na sociedade para que, quando eu fui para a escola primária, a minha avó era de uma família que tinha muitos irmãos, eu tinha muitos tios, tínhamos muitos primos. E o que é facto é que agora isso não acontece. Então, agora as famílias são, enfim, têm um filho, às vezes nem sequer não têm filhos, e portanto há aqui uma inversão da pirâmide etária que é muito sensível. Portanto, eu acho que o professor Carrageta, essas suas preocupações e essa sua referência à Alemanha, merece a atenção dos nossos amigos que estão a assistir a isto, não é apenas a Alemanha. Quais são os países na Europa que se prepararam melhor para a transição demográfica e que se acomodaram a essa nova realidade? E termino, porque é uma provocação à professora Maria da Luz Cabral, que estuda isto e trabalha nesta área há muito tempo, que é uma coisa que a mim pessoalmente me chateia. Não levem mal que eu falo assim à vontade, estamos no fim do dia, que é a infantilização que é feita das pessoas. É a ideia de tratar as pessoas, porque são mais velhas, como pessoas diminuídas, quer dizer, como uma espécie de coitadinhos, com um paternalismo absolutamente insuportável. E isso, eu acho que nós em Portugal temos vindo a acentuar um bocadinho essa tendência, mesmo ao nível do discurso oficial. Quer dizer, esta ideia de que, e esta provocação, a pergunta vai para a professora Maria da Luz, esta ideia como é que nós chegamos ao fim do tempo, não é? Com a sensação de que somos igualmente agentes de um processo social, respeitados, naturalmente diminuídos, como o professor Vítor Ramos referiu muito bem. Nós temos aqui, ele usou uma expressão do desmoronar. Eu acho que esta expressão é relativamente catastrófica. Eu percebo a ideia. Nós não nos desmoronamos, não é? Nós modificamos a nossa biologia e modificamos a nossa maneira de estarmos no mundo, muitas vezes, como dizia o Dr. Alberto Regueira, mantendo até ao limite as nossas capacidades intelectuais, de aprendizagem, de leitura, de reflexão, e o que vai embora primeiro é a força física, que é natural, pode ser compensada um bocadinho com o exercício, pode ser com um bocadinho com a atividade, mas o que nos abandona primeiro a todos nós é a vitalidade, digamos, física, mas a intelectual normalmente vai mais longe. E essa deve ser aproveitada. Professor Maria da Luz, já falei muito, até já fiz aqui uma confissão que não devia ter feito, porque é uma questão de consciência, mas pronto, esta questão da eutanásia é uma questão particular. Eu não gostei que a lei tivesse sido aprovada naquela sexta-feira e, como apoiante do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e pessoa com quem tenho uma relação muito de grande respeito, eu espero que ele cumpra a sua missão e que, de facto, nos ajude a parar um bocadinho para pensar sobre tudo isto. Professor Maria. Obrigado, professor Alberto. De facto, não vou falar sobre a eutanásia, porque, de facto, tenho um mix de feelings e, portanto, não queria entrar por aí e muito menos neste fórum. Mas, relativamente à questão da infantilização, que é disso que estávamos aqui um pouco a tratar, e o que me provocou, de facto temos esse excesso de paternalismo, não é? Que impera na nossa sociedade, não é? Portanto, temos esta ideia muito paternalista que depois se transforma num cuidado excessivo à pessoa e que lhe retira a identidade, porque a pessoa deixa de ser o senhor, a senhora, para ser uma espécie de coisa que até a própria designação que nós temos para este grupo etário em si mesmo nos deixa uma reflexão muito profunda. O que é que são idosos? Deixam de ser pessoas, não é? E, portanto,
E depois, quando essa infantilização vai ao diminutivo, que perde a expressão de individualidade e do reconhecimento de uma vida, do capital humano que eu há pouco referia, de facto deve-nos convocar a todos, não só a quem recebe esse tratamento, que muitas vezes está numa relação de poder com um profissional, e é por isso que a nossa capacitação vai muito focada nesta tripla capacitação, porque as próprias pessoas têm que defender esse estatuto, essa vontade, essa preferência de que fomos todos dizendo aqui, que é aquilo que a faz ser até ao fim. E o último ato de vida é a morte, e portanto nós até ao fim somos pessoa. E é essa a condição, é essa a dimensão que nós não podemos permitir. E por isso é que nós, quando pensamos na capacitação tripla, que pensamos também no cidadão, que muitas vezes está numa relação de poder, porque está a receber cuidados de um qualquer prestador de serviços, não é? Portanto, em qualquer, seja ele social ou seja ele de saúde, que está a receber cuidados e está numa relação desse ponto de vista desigual, não é? Que muitas vezes assume esse tratamento porque sabe que se fizer expressão de vontade, muitas vezes é-lhe colocar, é a seguir tratado de forma diferenciada, que lhe vai trazer um mal-estar ainda maior na sua vivência do dia-a-dia. E, portanto, esta questão, quando nós falamos nesta tripla capacitação, é exatamente por isso. Nós não temos que capacitar só os profissionais, nós temos que capacitar e temos que tomar esta consciência. As pessoas têm o direito consignado para dizer: eu não quero que me trate dessa forma, eu sou quem era antes de entrar aqui e vou continuar a ser. Isto é uma alteração também de atuação, que não é uma boa estrutura que altera esta atuação, não é? Há estruturas de 5 estrelas, 10 estrelas, as que quisermos, há de facto estruturas que, se o tratamento for um tratamento diminuído à pessoa, é em si mesmo um tratamento mau, e portanto não é a estrutura que altera. E portanto, quando nós pensamos nesta tripla capacitação, é exatamente por isso. A questão não está lá só do lado dos profissionais, embora esteja, porque muitos deles têm essa atuação, alguns por falta de conhecimento, outros por falta de sensibilidade e outros porque eventualmente também não têm ninguém que lhes diga: olha, essa não deve ser a melhor atuação, essa não é a atuação profissional e esta pessoa merece ser tratada de forma digna. E, portanto, quando a pessoa não tem essa capacidade de se fazer ouvir. E, portanto, eu acho que, de facto, é um tema central da nossa sociedade, não é? Que não é como também o idadismo, não é? O tratamento desigual face à idade, não é? Este que no fundo radica nesta proteção exagerada que muitas vezes leva a estes abusos, não é? Que nós temos que estar todos de forma muito uníssona a contrariar estas posições. Não é? E de facto, como a professora Adalberto diz, às vezes são os exemplos superiores que são emanados e que as pessoas recebem sem refletir e assumem aquilo como uma verdade absoluta, que depois transportam para a sua prática, porque têm um referencial a que dizem: pois, mas eu ouvi também, ou eu também, e portanto esta situação tem que ser, de facto, no meu entender, muito contrariada. Muito bem, eu agora, se achassem bem, uma vez que não tem havido manifestações de vontade de intervir, eu fazia aqui uma volta final e desafiava o professor Vítor Ramos para fazer aqui uma reflexão mais próxima, digamos, das conclusões, e depois, a seguida, se estivessem de acordo, fechava com o professor Manuel Carrageta. Está bem? Caríssimo amigo professor Vítor Ramos.
microfone está desligado. O microfone está desligado. Peço-vos desculpa. Eu estava a referir-me a pedaço que o professor Carrageta deu o exemplo da Alemanha, não é? E de facto é algo de muito pertinente, porque se formos ver bem a situação que as pessoas de mais idade neste país estão a viver, de alguma forma é uma consequência de uma despromoção e uma desproteção da família. E, portanto, não terá sido um desinvestimento nos idosos, foi, em primeiro lugar, um grande desinvestimento na proteção da família, que levou à situação demográfica em que estamos. Portanto, claro que isso é uma política de longo prazo, mas é uma política para começar já, de revalorização, de proteção, não só para poder haver mais filhos, mas para poder reconstituir-se todo um ambiente cultural e de promotor e protetor que é de todas as gerações. Uma questão importante, talvez, e essa podia ser já até mais imediata. Nós temos hoje, e eu não quero estar a focar só na questão dos médicos, temos hoje já, não sei se são 1.500 ou mais, de médicos que chamados indiferenciados, que não tiveram a oportunidade de seguir, enfim, o seu internato, não é? E alguns provavelmente gostariam de seguir uma carreira ou uma vocação, os que quisessem, não é? Ora, é perfeitamente possível, penso eu, que as universidades, e isto até numa linha também que o professor Carrageta falou, organizem formações específicas, e isto a pensar numa entidade, inventei agora, mesmo agora o nome, seriam equipas de saúde sénior, enfim, por analogia com o CID sénior, de proximidade. E estas equipas, que têm de facto aquela participação, segurança social, multiprofissionais, não seriam, incluindo outras profissões, nutricionistas, e que serviam numa determinada área, a população sénior, esteja ou não esteja em lares, não substituir, enfim, o seu médico de família, a pessoa na sua circunstância, as estruturas residenciais, os bairros, como ecossistemas humanos. Pensar o conjunto. Antes havia, não sei se ainda se mantenha, uma cultura de saúde escolar, não é? E a professora Fernanda Navarro, na Escola Nacional de Saúde Pública, fartava-se de dizer: a saúde escolar não é fazer exames médicos às crianças, é olhar para todo o ambiente, para todas as circunstâncias da nutrição, do ambiente, dos espaços, dos auxiliares, dos professores, toda a ambiência. E isto é quase como criar, não uma saúde escolar, não é? Mas esta saúde sénior, que poderia ser de facto uma responsabilidade local, eminentemente local, de envolvimento dos vários setores, envolvimento de novos profissionais e com esta cultura que a professora Maria Lúcia apontou, desta capacitação muito específica, muito treinada, de muita coesão. E, portanto, de uma imensa proteção e promoção da saúde destas pessoas. Isto é possível começar a fazer amanhã. Muito bem, fica aí o desafio do Vítor. Muito obrigado também pela excelente intervenção. O professor Carrageta cabe a especial responsabilidade de fazer aqui a síntese, a sinopse. Eu depois passarei ao Dr. Alberto Regueira para fazer o encerramento, mas também vos queria dizer que foi um gosto enorme estar aqui convosco, um prazer grande, uma belíssima conversa e, portanto, espero que possamos repetir futura e oportunamente este tipo de iniciativas. Professora Carrageta, por favor. Tem que ligar o microfone, professor Carrageta, está desligado. O seu microfone está desligado. Já, penso que já estão a ouvir, não estão? Bom, tem que haver uma mudança na sociedade com este aspecto do aumento da esperança de vida e o envelhecimento, tem que haver, e o paradigma atual que é os jovens estudam, os adultos é para trabalhar e os idosos é para descansar. Isto tem que mudar, até porque hoje as pessoas são diferentes, quer dizer, hoje, quando
Os suecos têm isso muito bem documentado, eles analisam há 80 anos, analisam todas as pessoas e verificam que, do ponto de vista biológico, hoje um homem ou uma mulher de 70 anos equivale biologicamente ao que há 50 anos, o que era uma pessoa de 50 anos. Portanto, as pessoas têm que mudar, quer dizer, os jovens os jovens continuam a estudar, os adultos têm que trabalhar e têm que estudar, até porque cada vez é preciso acompanhar, digamos, a inovação e até muitas vezes mudar de emprego e mudar de área, porque há áreas que se vão fechando e outras se vão abrindo, e as pessoas têm que se atualizar. E os mais velhos têm também, embora estejam a trabalhar, tenham que trabalhar menos, mas têm que trabalhar alguma coisa, até para suprir, nomeadamente em Portugal, o problema das reformas que são escassas e que, na maior parte dos casos, não permitem uma vida com dignidade. E, de facto, portanto, tem que haver uma mudança de paradigma e bastante rápido, e isto é uma inevitabilidade. Isto tem que mudar, as pessoas mais velhas têm que ter a oportunidade de acesso ao trabalho, talvez, quer dizer, trabalhos não, obviamente, de grande esforço físico, mas os trabalhos hoje são quase todos de escritório, etc. Portanto, as pessoas mais velhas podem continuar a trabalhar, um horário mais limitado, mais parcial, com férias mais extensas, trabalhar 3 dias por semana, 2 dias por semana, etc. Mas tem que dar um contributo à sociedade, vai ser necessário devido ao envelhecimento global da população. Salientar aqui o problema do idadismo, que de facto, e salientar um aspecto que me preocupa, é que esta discriminação é de facto a mais difundida no nosso país. Se uma pessoa disser alguma coisa relativamente a aspectos de cor da pele ou aspectos de orientação sexual, isso é uma coisa, uma crise, uma pessoa que diga isso é fuzilada, quer dizer, do ponto de vista psicológico, quer dizer, é morta. Mas se disser umas piadas sobre uns idosos ou desconsiderar uns idosos, não lhe acontece nada, quer dizer, isto é perfeitamente assim, porque é a única forma de discriminação que não é reprimida por lei, não é? Embora eu queira salientar que os idosos, devido ao aumento demográfico dos idosos, que é uma faixa etária que está a aumentar, cada vez tem mais poder político e poder económico. Lembro uma vez um senhor, que é um senhor ligado ao futebol, um filósofo, uma pessoa muito inteligente e muito culta, que resolveu concorrer à Assembleia da República sob a égide do Partido dos Reformados e ele foi eleito, quer dizer, foi eleito com facilidade. Com mensagem final e como na minha qualidade de médico, eu queria de facto salientar que acho que a nossa missão é adiar a morte, sobretudo enquanto o doente tiver qualidade de vida, não é? O tratamento deve ser escolhido mais com base na própria pessoa do que propriamente na sua idade cronológica. E nós, médicos, devemos ser muito assertivos com os idosos saudáveis, aqueles que fizeram um envelhecimento ativo. E, sobretudo, isso é que eu aconselho a todos os meus colegas mais jovens, e que repito muitas vezes, é que nós devemos, quer dizer, tratar o doente idoso com o respeito e a preocupação que quer dizer, trataríamos a nossa mãe ou ao nosso pai. E, portanto, ser cuidadosos, respeitadores, humanos, generosos. E era essencialmente essas minhas mensagens finais. Obrigado. Agradeço a oportunidade. Obrigado, Sr. Regente. Bom, eu cumpro passar então novamente a bola para o Dr. Alberto Regueira. Como se diz em linguagem futebolística, amortece no peito e coloca diante do Dr. Alberto Regueira. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor, e deixa-me então, penso que o professor Carrageta já fez uma excelente síntese, mas devo dizer que há alguns aspectos aqui da nossa discussão que me deixaram com algum apetite para o futuro. O apetite para o futuro era, por exemplo, conhecer melhor, enfim, com minutência, o sistema alemão. O sistema alemão, porque, efetivamente, eles terão já descoberto, enfim, uma via, um caminho que é mais justo relativamente aos interesses dos séniores do que aquele que nós temos. Uma das coisas que também, enfim, me recorda é que em certos países
do Oeste Asiático, estou-me a lembrar, por exemplo, do Japão, mas não é o único caso, em que, digamos, as qualificações, a experiência, a sabedoria que os séniores, entretanto, foram adquirindo ao longo de vidas longas, é extremamente bem aceite, é extremamente apreciada portanto, digamos, não se trata de uma, enfim, de uma atitude um bocadinho pretenciosa da nossa parte, pelo contrário, há na China, no Japão, há em muitas sociedades que o interesse, a sabedoria, as competências dos séniores são devidamente, enfim, valorizadas, são devidamente apreciadas. Eu devo dizer que tive uma atividade relativamente intensa como profissional até cerca dos 72 anos aproximadamente, e naturalmente havia coisas que me interessavam, havia muitas matérias que me interessavam e continuam a interessar-me, aliás, mas devo reconhecer que foi algures por volta de 1913, perdão, de 2013, que aconteceu algo nesta nossa terra que me deixou ficar perfeitamente, digamos, numa situação de profunda, sentir que havia uma grande injustiça contra nós séniores. Estou-me a recordar que um sujeito que era do Parlamento referiu-se a certa altura que, de facto, que os séniores, pronto, já tinham dado já tinham dado aquilo que poderiam dar, de útil ao país, eram mais um peso morto, e na prática a pessoa em questão até utilizou uma fórmula que me deixou absolutamente banzo, como se costuma dizer, falou em nós como a peste grisalha. A peste grisalha. Bom, isto é o máximo, quer dizer, é que já não se trata propriamente de valorizar o conhecimento, a sabedoria e tudo mais, era rigorosamente, digamos, só faltava, vá lá, passarem por cima de nós com o trator ou coisa do género. E foi a partir de então que nós decidimos criar um movimento para a cidadania sénior e, olha, apesar de tudo, num espaço de 7 anos aproximadamente, conseguimos já realizar 3 ciclos de conferências, neste momento 35 conferências no Chiado. Conseguimos primeiro realizar uns contributos para a reforma do Estado português. Houve outras matérias que, apesar de tudo, continuamos a discutir entre nós. Aliás, por exemplo, no âmbito da saúde também tivemos certas matérias para discutir. Estamos já com cerca de 17, se bem me recordo, 17 mesas redondas, portanto, estes debates da hora, e temos toda uma programação para a frente, enfim. Isto significa que, afinal de contas, nós conseguimos, a partir dos 72, 73 anos, 74 anos, começámos a ter uma segunda juventude, passo o termo, e começámos a ter mais, a criar coisas, a ter matérias que mereciam ser discutidas e que estão a ser discutidas. Bom, estão a ser discutidas com o vosso apoio, com a vossa compreensão e com o vosso profundo conhecimento. Senhor professor, senhores professores,
e senhora professora, nós estamos extremamente gratos pelo apoio que nos deram mais uma vez para que o CIT Sénior continue cheio de gás, cheio enfim, de vontade de fazer coisas, e dentro das nossas limitações físicas, enfim, psíquicas espero que ainda não, mas que dentro das nossas limitações físicas nós esperamos poder ainda contribuir bastante para o nosso país e dar, enfim, abrir perspectivas que infelizmente algumas pessoas não tinham sensibilidade para ter em linha de conta essas perspectivas. Em suma, muito obrigado pela vossa participação. Foi, como sempre, aprendemos imenso convosco e estaremos já temos as nossas coisas marcadas, enfim, até cerca do mês de junho. Há já outras matérias que estão para a frente. Não é pela nossa parte que certamente o país deixará de se interessar pelo seu devir e pelo seu progresso, enfim, social e cultural. De maneira que, muito obrigado a todos e, portanto, até à próxima. Até à próxima. Obrigado. Até à próxima. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.